esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido, e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, eu começo a partilha de hoje com uma pergunta essencial: qual a imagem que nós temos de Deus? Qual a imagem que nós vamos formando ao longo da nossa caminhada de fé? Qual a imagem que nós vamos formando dentro de nós? Quem é Deus? Me permita usar uma imagem aqui para a gente entender um pouco melhor. É claro que para mim é muito melhor ter um Deus que fica lá no céu e eu aqui na terra. Ele não me incomoda e eu também não incomodo ele, e ficamos tudo certo. É mais fácil ter um Deus bastante distante de mim do que um Deus próximo de mim. Mas acredito que esta não é a imagem verdadeira de Deus. Por causa da encarnação de Jesus Cristo, a imagem verdadeira de Deus que nós precisamos ter é a imagem daquele Deus que caminha do nosso lado.
Um Deus que está lá no céu e eu aqui, é um Deus que não me incomoda e eu não incomodo Ele também. Mas um Deus que caminha do meu lado, com certeza é um Deus que mexe com a minha vida e é um Deus que também provoca o modo como eu estou vivendo. E é esse Jesus que caminhava ao lado daquele jovem, é que provocou naquele jovem uma atitude de reflexão. Diante do segmento daquele jovem, que já era bom, guardava os mandamentos, disse para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus vai provocar o jovem dizendo assim: vende tudo que você tem, deixa tudo de lado e depois você me segue. O texto é muito bonito porque o jovem ficou triste, depois era muito rico, e aí já vem logo um questionamento, né, na nossa cabeça, né? Que bom, já que nós somos quase que todos assalariados, tranquilo, todos nós vamos entrar no reino dos céus. E aí a gente já faz aquele julgamento, né? Olha que coisa boa, os ricos vão todos para o inferno. Jesus está falando do despojamento interior que nós precisamos ter para seguir Jesus Cristo. É claro que se nós nos apegamos aos bens materiais, eles nos impedem de fazer uma experiência bonita de Cristo. É claro. Mas se também temos coisas dentro do nosso coração que se tornou para nós apego, é claro que nós não vamos experimentar o reino dos céus. E aí está o grande desafio, né? Dos desapegos de tantas coisas que nós temos interiormente, sentimentos, paixões, pensamentos, raiva, mágoas, ressentimentos, que nós nos apegamos a estas coisas e nos esquecemos de caminhar com Cristo ao nosso lado. É um desafio. Quando os discípulos perguntam para Jesus: então, quem que vai entrar no reino dos céus? Ninguém vai entrar no reino dos céus? Jesus vai responder: é difícil, mas é possível. E aí, olha que coisa bonita o começo do Evangelho. Jesus saiu a caminhar. E Jesus vai orientar-nos dizendo assim: quem quer entrar no reino dos céus, começa a caminhar. Começa a caminhar com Cristo ao seu lado. Começa a caminhar com perseverança. Olha lá na frente, aonde você tem que chegar. Mas não se esqueça que Jesus está do seu lado. Se você desanimar no meio do caminho, não tem importância. Olha para o seu lado. Jesus caminha do seu lado. Se você cometer algum pecado grave, porventura isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, não se esqueça, Jesus está do seu lado. É uma pena que muitas pessoas desanimam no meio do caminho, porque faz projeto de vida espiritual que ninguém consegue cumprir. E por isso mesmo ele começa a caminhar, logo ele desanima e ele resolve sentar na beira do caminho e não consegue mais caminhar, porque ele não tem certeza que ele tem um Deus próximo que caminha do lado dele. Nós precisamos ter mais certeza, nós precisamos confiar mais, nós precisamos nos abandonar mais, que Jesus está do nosso lado, Ele caminha do nosso lado, Ele nos ampara nos momentos mais difíceis. Olha que coisa bonita quando não ouvimos na primeira leitura São Pedro dizendo assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa da encarnação e por causa da sua ressurreição. Se em alguns momentos da história Jesus precisou dar alguns passos à frente para abrir um caminho para nós, acredite que na maior parte do tempo Jesus está do nosso lado, caminhando conosco. Precisamos ter esta certeza.
Se você levantar da cama todos os dias e você confiar que Cristo está do seu lado, aí, como também na carta que nós ouvimos de São Pedro, as provações que virão, acontecem na vida de todo mundo, as dificuldades, elas se tornarão bem mais fáceis, bem mais leves. E aí nas outras missas que eu celebrei, eu sempre dizia assim: olhar para a meta, que é o reino de Deus, olhar para o seu lado, que é Cristo, e também não se esquecer de olhar para o outro lado, que sempre vai ter um irmão que caminha na mesma direção. Quem faz isso não vai desanimar nunca. Pode até sentir alguns momentos difíceis, mas jamais vai desanimar. Precisamos sair dessa missa com essa certeza: Jesus caminha do meu lado, nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o canto do ofertório.